Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo aí o Na Montanha, o seu podcast semanal. Eu sou o Ailton Zulu e nós estamos de volta aqui com esse episódio porque estamos recebendo aqui hoje o Joel Klinger. Ele é curitibano, tem 69 anos, de profissão é engenheiro de produção e se tornou o brasileiro mais velho a alcançar o ponto mais alto do Everest. Montanha de 8.849 metros que fica localizada no Nepal. Com 50 anos, Joel Klinger tomou uma decisão que mudou radicalmente a sua vida. Animado pelo amigo João Carlos Angelini, o Joca ele se reencontrou com o esporte como forma de se preparar para as primeiras grandes aventuras que iria realizar a partir dali. Fazer um trek pelo Everest, a montanha mais alta do mundo. Seja bem-vindo novamente, Joel. Muito obrigado. Joel, a gente compartilha aí de uma mesma paixão, lógico que falando de montanha, mas da corrida de montanha, né? Você também é fera na corrida de montanha? Não, eu gosto de fazer, né? É diferente, né? A minha primeira corrida foi o Cruce de Los Andes. É um sonho ainda para mim essa, hein? Eu não tinha corrido nada, foi a primeira corrida. Aí o meu primo me ligou e disse, olha, tem uma corrida em novembro, né? O que você acha? Eu falei, não, tudo bem, tá? Vou treinar. Qual que é a corrida? É Cruce de Los Andes, vai sair de São Martín de Los Andes, dar uma volta e tranquilo. Tá bom, então tá. Aí liguei para minha técnica, tá? Ela disse, olha, eu preciso de uma técnica de corrida. Eu disse, tem aqui a Daiane. A Daiane vai te dar todas as orientações. Eu falei, tá bom. Aí marquei com ela, fui falar com ela e disse, olha, Daiane, eu vou correr o Cruce de Los Andes. Ela falou, você sabe o que é o Cruce de Los Andes? Eu falei, não, tá, é uma corrida. Ela falou, não, tá, são 106 quilômetros. Eu falei, 106 quilômetros? Aí eu liguei para o meu primo, ele disse, olha, é 3 dias, né? É tranquilo, né? Falei, então tá bom, né? Então vamos treinar. Né? Eu fui treinar com a Daiane, ela me ensinou um pouco de equilíbrio, um pouco de subir montanha, a gente treinava, tá, em vários lugares, e aí eu fui fazer o Cruce de Los Andes com ele. Tá? E ainda era a época que o Cruce era em dupla, e você tinha que ir cada um junto do outro, não podia ficar mais de 10 metros de distância e tal. E fizemos o Cruce, né? Assim, foi difícil, né? Foi a primeira vez que eu corri, né? Mas eu já tinha treinado, mas conseguimos. Aí ele disse, olha, eu vou fazer, tá? Eu vou fazer o MTB, tá? O Mont Blanc, e eu preciso de pontos, tá? E o Cruce só dá 2, eu preciso mais 2, tá? Então vamos para Steamboat, né? Vamos, tá? Que dá 1 ponto. E aí vamos para Hurricane, tá? No Canadá, que também dá mais 1 ponto. Aí eu posso ir. Eu falei, tá bom, então vamos. Aí o Steamboat era 83 quilômetros, 50 milhas, né? Que foi minha segunda corrida. Eu treinei e é uma coisa muito legal porque é nas pistas de esqui, né? Só que é no verão, então não tem neve. E você corre, é muito bonito, é cansativo e você tem 15 horas para fazer, né? Que é para poder ganhar os pontos, precisa fazer em 15 horas. Os 83 km. 83 km. Mas 83 km em 15 horas é fácil, né? Olha... É fácil, né? Porque você pensa o seguinte, tá? Uma maratona você faz, tá, assim, tranquilo, umas 5 horas, faz tranquilo. Então, 2 maratonas, né? Dá 10 horas, né? Aí subir e descer, né? Aí você perde as outras 5 horas, né? Então, e é uma corrida muito bonita, né? Porque você sobe a montanha, você entra num parque nacional, né? E depois você sobe um pouquinho, desce um pouquinho, aí depois você volta e aí desce, né? Então, na descida, o santo ajuda, né? Assim, você está morrendo, mas tudo bem. E o prêmio da corrida é uma taça de chopp, né? Uau.
Aí o cara entrega a taça de chopp e eles aí fazem a festa de confraternização, mas eu não bebo. Né? Tá vendo aí? Então, Olha aí, ó a dica. tá? Eu não bebo, nunca bebi, tá? Independente de qualquer coisa. Então tudo bem, tá? Eu ganhei a taça de chopp e dei para um amigo que tinha ido junto, tá? Ele bebeu tudo que ele queria, né? Mas é uma corrida muito legal que vale a pena fazer. Tá? Então essas corridas têm nos Estados Unidos um campeonato praticamente direto. Aqui no Brasil tem Xterra, tem todas essas corridas que é só você escolher, né? Você não precisa ir a muitos lugares, mesmo lá em Curitiba tem o do Morro dos Perdidos, tem o do Araçatuba, tem várias corridas. Então a corrida de montanha é muito interessante. Para mim que gosto da montanha, treina também, tá? Alguns músculos que você não está acostumado a fazer, porque você precisa subir e descer, né? Assim, normalmente as corridas da maratona, etc., é mais ou menos em linha reta, apesar que Curitiba é só altos e baixos, mas tudo bem. Então, é muito agradável. Tá? A corrida na montanha tem uma outra coisa, você está em contato direto com a natureza. Muito tá? bom. E você, tá, assim, a gente se esquece como é que é a natureza vivendo numa cidade, tá? Assim, Curitiba ainda é um pouco mais verde, tá? Mas São Paulo é uma selva de pedra. Né? Bem cinza, né? Tá? Então você tem contato, tá, com a natureza que você admira. Tá? Você respira aquele ar, tá? Você não acredita que o ar tem cheiro, tá? Tem toda a parte de árvores, etc., que você esquece, né? Porque aqui, quando você está na cidade, você praticamente não repara nisso. Apesar de ter, você não repara. Então, é muito agradável. Eu gosto muito de correr e eu nunca corri uma maratona que não seja no Iron. Eu sempre, nunca tive oportunidade ainda. Quando eu ia correr as maratonas, teve a pandemia. Aí agora eu vou terminar o Canal da Mancha, vou fazer o Campeonato Mundial de Iron, aí eu vou me dedicar a Ultraman e maratonas. Sensacional. Você nunca teve vontade de participar da UTMB? E eu vou perguntar isso, você falou sobre a pontuação. O casal ali, Gustavo Botelho e Cláudia Botelho, estão indo para Espanha buscar esses pontos para correr a UTMB. Uhum. Que é 100K? 100K? 110? Não, o UTMB. 100, a CCC, né? CCC. Eles querem participar da CCC e vão buscar essa pontuação na Espanha. Você nunca teve vontade de participar da UTMB? Não, pelo contrário, tá? Eu ia com meu primo, tá? Mas começou a ficar incompatível com, assim, as montanhas. Tá? Aí ele foi, tá? Ele correu, mas eu ainda vou. Tá? Mas a gente tem que se organizar com prazo, né? Não dá. Para você ir para o TMB, você tem que fazer os 4 pontos. Né? Então, para fazer os 4 pontos, você tem que correr. Agora o Cruz só dá um. Né? Então, você tem que fazer 4 corridas. Tá? Não tem mais nenhuma corrida de 4 pontos, de 2 pontos. Você tem que fazer 4 corridas. Então, você tem que se organizar, você tem que treinar. Né? E aí, né, não pode cair da bicicleta, né? Isso é outro problema. Né? Não pode quebrar as costelas, Não, eu acho que quebrar costela eu não vou mais quebrar, tá? Eu nunca digo nunca mais, tá? Porque eu já quebrei pelo menos umas 4 vezes, tá? Aprendeu já deu para aprender. Não, eu já aprendi, tá? O mais importante, tá? Que se, tá, houver um problema grave, você tem que sair correndo para o hospital. Tá? Mas se não é um problema grave, tá? Só dói quando eu respiro e vamos continuar. Tá? Ou seja, não tem o que fazer. Né? Vai doer sempre. Não. Ô Joel, qual foi o desafio mais difícil que você já enfrentou? Olha, tá? Eu vou dizer uma coisa, tá? Assim, que eu digo para todo mundo, tá? E que não é uma piada, tá? Mas o mais difícil, tá, é manter a vida, manter o casamento, manter a família. Tá? Esse é o maior desafio. Tá? Porque as montanhas, você está lá, você está preparado, você está...
você não sabe tudo o que vai acontecer, mas você tem uma noção. Tá? E o dia a dia, a vida do dia a dia é uma coisa, é uma incógnita todo dia. Tá? Assim, é neto doente, é filho doente, é você, tá? É tua esposa, é os problemas. Tá? Então, eu acho, assim, quando me perguntaram tá, o que era mais difícil, tá? Se manter o casamento, subir o Everest. Tá? E a minha resposta é manter o casamento, né? Porque é uma coisa tá, que você aprende todo dia. Tá? Não tem milagre. Tá? Assim, você tem que abrir mão de coisas tá, assim, que, quando você está fazendo um exercício, você não abre mão de nada. Você sabe o que você tem que fazer e você vai fazer. Tá? Mas na convivência com as pessoas, tá, você tem que aprender tá, a respeitar os limites, a respeitar a individualidade, a conhecer cada um, tá? A abrir mão de certas coisas que você tá? Não está preparado, mas você tem que abrir mão porque tá? Faz parte. Tá? Não tem como continuar se você não chegar num consenso. Tá? Verdade. Joel, falamos muito de treinamento físico, você falou, eu treino 365 dias por semana. Por ano. Por ano, desculpa. Eu estava aqui lendo aqui, acabei equivocando. Mas me diz uma coisa, como que você faz com o seu treinamento mental? A gente tem falado nos outros episódios do Na Montanha, com o coach, com o psicanalista, psicólogo, e antigamente a gente separava, né, o treinamento físico do treinamento mental, e a gente nem sabe o que é o treinamento mental, mas eu sempre fiz, porque quando eu estou pedindo para Deus me ajudar, que a montanha está difícil, não deixa de ser um treinamento mental, eu estou tentando ali mandar uma energia para o meu corpo. Como que você faz esse treinamento, se é que você faz? Olha, eu faço um acompanhamento tá, semanal tá, com a Sâmia, a doutora Sâmia, que é uma psicóloga, que conversa sobre isso. Mas o treinamento mental tá, é diário. Tá? Não dá para separar tá, a tua atividade física do treinamento mental. Tá? Não dá para separar aquela vontade de dizer assim, tá, hoje eu não vou treinar. Tá? Ou hoje eu vou tá, abrir mão do planejamento para ficar na cama dormindo. Tá? Não dá. Tá? Ou você tem um planejamento, ou você não tem um planejamento. Eu gosto muito tá, assim, do livro do Drauzio Varela, tá? A Maratona, tá, que ele escreveu. E ele diz uma coisa que ele repete em várias das crônicas dele. Ele diz assim, olha, eu acordo, levanto e vou correr. Tá? Porque se eu pensar, eu talvez fique na cama. Tá? Então, o treinamento mental é você saber tá, que para você atingir algum objetivo, tá, você tem que ir construindo um prédio no dia a dia. Você não pode tá, assim, chegar para uma competição tá, sem ter certeza absoluta que você fez tudo o que você podia. Porque senão você não vai ter, o teu psicológico não vai funcionar. Então, eu acho isso fundamental. Tá? E eu converso com a Sâmia, ela me ajuda muito nesse aspecto, tá? Para separar tá? Entre o que é tá? Sim, objetivo tá? E o que é obsessão. Nossa. Tá? Porque a gente, às vezes, tá? Assim, passa, tá? E se você transforma um objetivo em obsessão, você acaba passando do limite. Você perde a humildade perante o desafio. E vira uma autopunição. Você acaba se machucando. Tá? É uma coisa muito delicada. Tá? Sim, hoje, tá? Sim, é importante você pensar tá? Sempre tá? No lado positivo das coisas. Tá? E a gente, às vezes, entra no lado negativo e tá? Às vezes até não consegue sair. Mas não dá para... Tá? Você tem que sempre estar focado. Já que você falou isso, como você se mantém motivada para os seus grandes desafios? Como é essa automotivação aí? Olha, é tão natural tá? Que é difícil dizer. Tá? Assim, eu planejo. Tá? Então, eu escolho as datas, eu organizo, tá? E a partir daí, tá? O trem está andando. Tá? Se o trem está andando, não tem como parar. Tá?
é natural, tá? Vai acontecendo, tá? E você vai sentindo. Eu, por exemplo, eu gosto de competir, tá? Mas a competição não é para você se punir porque você vai piorando o tempo, né? Sim, é natural da idade, tá? Então, você vai para ver como é que está o teu treinamento, tá? Então, por exemplo, eu fiz uma competição agora no sábado, tá? E o resultado foi bom para mim, eu gostei do resultado, mas eu vi que o meu treinamento, tá, podia melhorar, tá, pelo resultado que eu obtive. Tá? Então, hoje, tá, eu já treinei melhor, tá, do que eu treinei na semana passada, porque, tá, aquilo já motiva você a continuar. Então, você sempre sai, tem que se testar, tá? Tem que competir, tá? Porque eu sempre digo, tá, com a idade, a gente não compete para ganhar ou para perder. Tá? Você compete para não piorar e para ver como é que está o teu treinamento, se os teus objetivos vão ser atingidos. Legal. Essa sua determinação, essa sua disciplina, superação, você sempre foi assim ou foi uma transformação aí ao longo da jornada? Olha, é difícil dizer, né? Assim, eu acho que é uma coisa, tá, que vai te empurrando, tá, para o teu objetivo. Tá? A superação não é ganhar ou perder, ou não é atingir o objetivo. Tá? É chegar lá, tá, sabendo que você, tá, teve uma jornada. Tá? A jornada que é importante. Tá? O resultado final, tá, é consequência da jornada. Por isso que eu digo, tá? Qualquer um pode subir o Everest, mas você não pode chegar lá, tá, acordar de manhã e dizer eu vou subir o Everest amanhã. Tá? É uma questão, tá, assim, que tem que ser construída. Tá? E a gente vai construindo. Tá? A gente vai... Eu sempre digo, a vida é uma construção. Tá? Você vai aprendendo. Cada dia você tem uma experiência diferente e você aprende cada coisa. Tá? Assim, eu digo assim, meus netos, tá, assim, ensinam muito, tá? Porque é uma visão diferente, tá, de uma geração completamente diferente. Tá? Para mim, acompanhar eles ou entender eles, né, assim, é uma experiência emocionante. Né? É outro mundo, É né? outro mundo. Né? Assim, isso que, vamos dizer, eu trabalhei com informática, né? Assim, nos primórdios da informática, tá? Quando, assim, 71, 72, né? Assim, quando computador não era computador, né? Mas, né, assim, eu consigo, né? Eles olham para mim e dizem, você não entende nada. Tá? Eu falei, bom, tá? Eu entendo alguma coisa, tá? Óbvio que eu não tenho essa visão moderna, tá? Mas, né, assim, eu entendo. Tá? Eu uso o meu celular, eu uso o meu telefone, eu acompanho as coisas. Então, a gente vai evoluindo. Tá? A geração nossa, tá, nasceu sem computador. Tá? Verdade. O pessoal, tá, assim, meu neto, assim, de 3 anos, olha e diz, eu quero ver YouTube. Falei, tá bom, tá, assim, o que você vê no YouTube? Ah, eu quero ver isso aqui, eu quero ver isso aqui. Ele já sabe, já mexe. Tá? Ele tem 4 anos. Né? Eu sei bem o que é isso. A Manu vai fazer 3 anos em agosto, a minha sobrinha. E ontem ela veio lamentar, falou assim, tio, a Gabi não quer dividir o celular comigo. Ela queria que a minha filha dividisse o celular com ela. Né? Lógico. Então eles estão numa evolução que a gente não teve, né? A gente não teve essa vivência. E para eles o mundo deles é esse mundo tecnológico, né? Joel, se você tem muitos, mas muitos desafios no currículo, qual que foi o mais especial? Olha, eu vou dizer assim, tá? Todos são muito especiais. Tá? Assim, esse ano foi um ano de muitas, tá? De 2 especiais. Tá? Sim, eu consegui, tá, chegar no cume do Everest, que era uma coisa que eu tentei, até conseguir. Tá? Isso foi muito bom, me deu uma satisfação muito grande, me deu uma visibilidade grande, me deu condições de fazer um projeto social que eu queria há muito tempo fazer. Tá? E eu ganhei o Ironman de Cozumel, tá? E me classifiquei para o Mundial, que era uma coisa também que eu estava perseguindo desde 2014. Né? Quando eu comecei a fazer Ironman, né, eu já pensava
em chegar nesse ponto. Né? Então, eu sempre digo, tá? A questão não é se você vai conseguir ou não, tá? É quanto tempo você vai levar para conseguir. Tá? E se manter focado, né? Sabe? Achar que tem que... Não desistir. Não, tem que ir montando as condições passo a passo. Não desistir, tá? É você estar sempre perseguindo algum objetivo. Tá? Que nem eu digo assim, ó, tá? Eu quero fazer um Ultraman, tá? Aí o pessoal diz, não, mas você pedala tão mal que você não vai conseguir fazer no tempo, tá? Que precisa para... Tem 220 quilômetros, um dia que tem 220. Não, tá, assim... Eu, por enquanto, consigo, tá? Mas eu vou tentar em 2023, porque eu já tenho meus horários, né? Assim, e agora a China vai voltar a abrir, eu vou ter que viajar mais para o meu trabalho. Né? Então, eu fiquei 2 anos, tá? Assim, só treinando, né? Assim, trabalhando remotamente. Era uma maravilha, né? Mas essa moleza já acabou, né? Encontrar alguns desafios por lá, né? E aproveitar a viagem. A China tem assim competições de corrida e etc. todos os dias, praticamente. Tá? E tem uma visão de respeito à idade, tá? Mas se você for às 5:30 da manhã, tá? Tem um monte de gente na praça, tá? Fazendo Tai Chi Chuan, etc. Uma coisa linda. Tá? Tem centenas de pessoas, né? Lógico, né? Assim, naqueles bilhão, tá? Tem um monte de gente. Tá? Mas eles têm uma política de fazer isso sistematicamente. Tá? Joel, quando você está nesses grandes desafios, na montanha, no mar, o medo, ele está ao seu lado? Olha, medo a gente sente toda hora, né? De tudo. Né? Sim, atravessar a rua no Brasil, né? É uma coisa perigosíssima, né? Exato. Muito mais perigosa do que estar na montanha, né? Porque Me escalar o desculpe, Everest. de que escalar o Everest, né? Então, a gente tem medo, tá? A gente tem medo de um monte de coisas, tá? Mas a gente supera, tá? Se você se render ao medo, você fica na cama e não faz nada. Tá? Então, você tem medo, tá? Mas você tem que, assim, ter também humildade, tá? Para vencer o medo e para também saber, tá? Que chega uma hora que não dá para passar desse limite. Tá? Então, você tem que ter consciência dos teus limites. Eu acho que esse, tá? É o maior medo que eu tenho. É um momento que eu passe do meu limite e aí me arrisque. Tá? Isso eu jamais quero fazer. Você comentou que um dos episódios teve 2 fatalidades, né? Uhum. Se naquele dia, ou após aquele dia, o tempo melhorasse, você subiria a montanha? Subiria, lógico. Sem medo? Sem medo nenhum. Tá? Por quê? Porque eu teria oxigênio, o tempo estaria bom, tá? As condições estavam, tá? Favoráveis. Tá? Não dá para você, tá? Ir contra a natureza. Tá? Por exemplo, para nadar o Canal da Mancha, tá? Sim, quem decide se você pode atravessar ou não é a guarda costeira. O que eles fazem? Eles medem a altura das ondas. Tá? Acima de uma certa altura, não dá. Não é que não dá, a gente aqui faz travessias em ondas muito maiores, tá? Mas é a política. Tá? Assim, é mais seguro, tem todo um cuidado, tá? Com os nadadores, tá? Que dá para você, tá? Que você está dentro das condições mais favoráveis possíveis. Se isso é suficiente ou não, tá? Aí a tua humildade vai dizer. Respeitar o limite, ter a sensibilidade, ter a humildade e a sabedoria para saber que o Everest diário você precisa saber como lidar. Como lidar, tá? E vamos dizer, o Brasil é um exemplo, tá? Assim, que cada dia é um desafio novo. Né? Cada dia é um desafio novo, seja na montanha da vida, ou Seja na em tudo. montanha real, né? Tá, assim,
o Brasil é um país adorável, admirável, tá? Mas é um país que ensina a gente, tá? Até preparado para tudo, tá? Porque cada dia é uma coisa diferente, tá? Sim. Eu sempre digo, tá? Eu não gosto, tá, de me preocupar, tá, com as coisas que saem do meu controle, tá? Mas, né, assim, aqui no Brasil, né, o dia a dia, né, é uma surpresa, sempre. Diante disso, nas suas redes sociais, você sempre pergunta aos seus seguidores qual que é o Everest, o Denali ou o Kilimanjaro, de cada um, fazendo menção aos desafios que nós enfrentamos no dia a dia. E para você, qual é a montanha a ser conquistada? Olha, eu sempre digo, tá, a montanha a ser conquistada, tá, é ter uma vida saudável. Tá? Isso é a coisa, tá, que vai me permitir vencer todas as montanhas. Qualquer desafio que aparecer, eu sou capaz, desde que eu esteja com uma vida saudável. Se eu não tiver com uma vida saudável, tá, não importa a dimensão do desafio, eu não vou conseguir. Muito bem. Agora eu quero falar do seu livro, Joel. A gente tem mais um tempinho aí. Quero falar sobre esse livro sensacional. Dá uma olhada aí. Vamos falar como surgiu essa ideia de escrever o livro, né? Suba, nade, corra, pedale e aproveite a paisagem. Eu acho que essa parte aqui, aproveite a paisagem, aproveite a jornada, é bem importante, né? Do Everest ao Canal da Mancha, os desafios do homem que virou atleta aos 50 anos, contados pelo jornalista Erivelto Oliveira. Exato. Bom, a ideia do livro, né, surgiu, né, do fato que eu precisava deixar para os meus netos, tá, uma história das coisas que eu faço, tá, do que aconteceu, de como a coisa foi, como a jornada é importante, o que é possível, como eles têm que manter o foco nisso. Tá? Assim, quando eles eram crianças, eles sofriam bullying porque eles diziam que o avô deles ia subir o Everest, tá? E todo mundo dizia que era mentira. Tá? Então não é mentira, tá aí o livro para mostrar. Tá? E aí eu fui, tá? Eu sou um cara que até consigo falar bem, mas não consigo escrever, tá? Ou não consigo ter, tá, a condição de escrever aquilo que eu consigo falar. Então eu procurei, tá, uma amiga que era jornalista. Ela disse, não, então, assim, eu vou te apresentar o Erivelto, que o Erivelto gosta de fazer isso. Tá bom. Aí nós sentamos, conversamos um pouco, ele achou interessante a proposta e nós fizemos 80 horas de gravação, tá, sobre tudo. Tá? E ele organizou as minhas divagações, as minhas ideias, etc. A gente aproveitou uma boa parte na pandemia, tá, que a gente conversou, etc. E surgiu o livro. Tá? Aí o livro, tá, eu ia fazer 100 cópias, tá, para distribuir para os meus 10 netos. Naquela época eram só 9, agora já são 11. Tá? E tá, para os amigos, etc., contando a história. Tá? Porque a gente tem um acervo muito grande de fotos, tá? E tem, tá, muitas coisas que eu lembro, tá, na cabeça, tá? Que é uma coisa, assim, tem coisas que eu anotei, as histórias foram aparecendo à medida que o dia a dia foi acontecendo. Aí eu fui lá na gráfica, depois que o livro está pronto, formatado, etc. Então, o pessoal disse, não, então, assim, se você fizer 100 é muito caro, não sei o quê. Aí eu falei com o Erivelto e disse, olha, vamos fazer um projeto social. Ou seja, em vez de eu vender o livro, tá, eu vou divulgar o livro e vou contar com a doação dos leitores para transformar em cesta básica. Tá? Então, nós começamos assim. Aí, quando eu subi o Everest, eu tive uma visibilidade muito grande e os livros começaram a fluir muito. Tá? Então, a gente já tem quase 2.800 livros distribuídos. Tá? Tem algumas pessoas que doam, tá, para o projeto de distribuir cestas básicas. E durante a pandemia, tá, foi um desastre, né? Assim, o pessoal ficou sem emprego. Assim, eu sempre conto a história.
tá, de Paranaguá, tá, que quando um amigo meu sabia que eu estava distribuindo cestas básicas, ele disse, olha, eu preciso aqui no meu colégio, porque agora acabou a pandemia, as crianças voltaram para a escola, então elas têm comida na escola, mas os pais estão morrendo de fome e as crianças estão levando um pedaço da comida para os pais. Eu falei, não. Aí levei, eles conseguiram com isso gerar um movimento na cidade para distribuir mais cestas básicas. Então, essa coisa das cestas básicas me deu um prazer muito grande. Tá? E eu sempre digo, tá, assim, nas doações, que as entidades que a gente ajuda, que agradeçam aos leitores. Porque quem está doando as cestas básicas são os leitores. Tá? Não sou eu. Tá? Eu fiz o livro. Tá? Isso foi um investimento pessoal que eu ia fazer de qualquer jeito. Então, esse projeto está me dando muita satisfação. Então, quando eu voltei, eu comecei a dar palestras. Então, da renda das palestras, eu reservo 20% para pagar as pessoas que trabalham pela palestra e o resto vai tudo para a cesta básica. Porque eu trabalho e eu não preciso dessa renda para isso. Então, o meu investimento foi fazer o livro. Agora, eu vou distribuir o capítulo do Everest, né? Vai ser colocado em PDF e a gente vai fazer uma nova edição. Mas eu estou procurando patrocínio para edição porque eu acho que já deu visibilidade suficiente e isso vai trazer para um retorno para as empresas e eu vou poder, com as doações, transformar em cestas básicas. Então, antes eram 3.000, agora passaram, assim, meus amigos disseram, não, vamos fazer o Everest de cestas básicas. Então, nós vamos chegar a 8.849 cestas. Nós já distribuímos mais de 4.000, tá? Para ser exato, 4.060 alguma coisa. Tá? E, tá, a gente procura, tá, ajudar entidades, tá, assim, que fazem um trabalho, tá, na periferia de Curitiba, em Descoberto de Goiás, tá, assim, que são as entidades que entraram em contato. Tá? Então, muitas palestras, o pessoal diz, não, eu prefiro doar a cesta básica do que pagar você. Eu falei, não tem problema, por favor. Tá? Assim, então, teve uma empresa que eu dei a palestra e com a palestra eu ia comprar 180 cestas básicas. Eles disseram, não, nós temos um processo aqui na empresa que nós vamos doar também a mesma coisa que você. Então, deu 360 cestas básicas, que foi uma coisa assim maravilhosa. Tá? Então, isso é uma coisa que dá uma satisfação muito grande. Tá? É uma gota no oceano? É uma gota no oceano, mas é mais uma gota. Então, a gente faz o que a gente pode. Tá? Eu gostaria de poder fazer mais, mas isso é o que eu posso hoje. Tá? Talvez mais para frente eu possa fazer mais. Tá? A gente vai tentando. E o livro deu essa coisa que muita gente, às vezes pessoas que já receberam o livro, doam de novo. Tá? Ou pedem mais, tá? E doam mais. Tá? Então, cada um doa quanto pode. Tá? Teve uma pessoa que ligou para mim e disse, passou um e-mail para mim e disse, eu não tenho como, eu estou desempregado, mas eu queria ler o livro. Não tem problema, eu mando para você. Então, é uma roda que vai girando e, se Deus quiser, vai cada vez aumentando mais. E é muito agradável. Tá? Assim, quando você vê os resultados, vê os agradecimentos, tá? Assim, tem a irmã Anete, tá? Que é de uma organização católica, tá? Chamada Divina Misericórdia. Tá? Bom, ela ajuda 600 pessoas. Tá? Então eu vou lá, dou 200 cestas, tá? Assim, ajuda, tá? Diminui o trabalho dela de conseguir mais doações e ela reserva, tá? Para quando eu não tiver, ela poder doar. Tá? Poder captar mais. Tá? Então são trabalhos que são feitos, tá? Que a gente nem percebe. Tá? Como existe esse tipo de coisa no país. Isso ajuda muitas pessoas. Tem muitas pessoas que ajudam e continuam se ajudando e que naquele momento a cesta básica resolve um problema temporário. Infelizmente é o que a gente pode fazer. Sensacional, Joel. Eu acho que
iniciativa como essa, a gente tem só a crescer e ajudar e ver o próximo como a gente vê a gente, né? Não adianta nosso armário, a nossa despensa tá cheia e a do vizinho tá vazia. Não é demagogia, mas com atitudes como a sua, a gente coloca essa gota no oceano e se cada um colocar uma gotinha, a coisa vai ficando diferente. E eu tenho certeza absoluta que quando você lançar outra edição, quem adquiriu essa edição vai adquirir a outra também, não é verdade, Gustavo? O pedido do livro é através de e-mail, tá? livrojoelkrieger@gmail.com. E uma coisa que eu sempre digo, então, assim, muitas pessoas escrevem, olha, pede para o Joel. Tá? Eu falei, não, eu sou o Joel, tá? Eu que respondo, porque se eu contratar uma pessoa, tá, para me ajudar, é menos uma cesta básica que eu vou distribuir. Né? Então eu empacoto os livros, eu faço tudo enquanto eu estou trabalhando. Tá? O meu trabalho de relaxamento é empacotar os livros e distribuir eles. E autografar também. Aí autografo cada um. Tá? Assim, eu peço desculpas porque eu não consigo fazer uma dedicatória pessoal para cada um, tá? Mas eu faço uma dedicatória para mostrar, tá, que o livro representa uma jornada. E essa jornada pode ser repetida tantas vezes quantas forem necessárias. Beleza. Pessoal, o livro, eu não terminei de ler, né? O Gustavo já leu, a Cláudia leu o livro. O Gustavo foi o que trabalhou na produção aí das perguntas, né, para o Joel. É um livro sensacional. Já li algumas histórias, já escutei alguns podcasts do Joel, né? São várias histórias. O Joel, ele falou que casou cedo, mas ele só casou porque recebeu uma promoção. É uma história, né, muito boa, né? Mas, né, assim, nós estávamos, tá, assim, era 1973, tá? Aí a minha esposa passou no vestibular e eu falei para a mãe dela, ó, ela vai morar comigo. A mãe dela olhou para mim e disse, sem casar? Eu falei, não, a gente vai casar. Aí eu não sabe, aí aconteceu, meu chefe, a gente fez um trabalho importante que ganhou um prêmio num congresso em Moscou, um congresso de geografia sobre as migrações nacionais, que naquela época estava em evolução muito grande. E aí ele disse, eu vou te dar um aumento. Eu falei, tá bom, então me deu um aumento, eu vou agradecer. Ele, o que você vai fazer com o aumento? Eu falei, eu vou casar. Ele falou, não, tá, chega de... Você é muito jovem. Eu falei, não. Tá. Aí ele deu aumento e eu casei tranquilo. Né? E a gente pôde viver. Né? E ela se formou e eu me formei. Eu não tinha terminado a faculdade ainda. Eu terminei a faculdade trabalhando no IBGE, que foi uma coisa uma lição de vida. Muito boa história. Suas histórias são grandes conquistas que... eu não tenho dúvida que inspira milhares de pessoas, Brasil afora, porque eu me senti muito feliz ao conhecer a sua história, a ver que você é uma pessoa extremamente dedicada e que tem um coração maior que o Everest, né? Obrigado, muito obrigado. E receber você aqui Na Montanha foi uma grande alegria. Nós estamos começando e eu quero convidar os ouvintes, as pessoas que estão assistindo, a apoiar o projeto do Joel, um projeto filantrópico, né, que tem ajudado pessoas Brasil afora. Então vai estar na descrição do episódio, aí, dos episódios, como entrar em contato com o Joel, como pedir o livro, as redes sociais deles, e vamos ajudar ele a colocar essa gota no oceano também, fazendo a roda girar. Joel, o tempo não nos espera, não nos espera a gente. Eu fiquei muito feliz em receber você aqui. Quero agradecer ao Gustavo, a Cláudia, que fez esse meio campo aí para você estar aqui hoje, né? E deixa uma mensagem aí para as pessoas que querem começar ou subir o Everest, porque às vezes o Everest está dentro dela, né? O que eu digo, tá, assim, nunca é tarde para começar, tá? E sempre você vai ter alguma coisa que você vai trazer, tá, com o exercício, benefícios para o teu dia a dia. Tá? Dormir melhor,
viver melhor, ser mais saudável e, principalmente, tá, desfrutar a vida melhor. Legal. Muito obrigado. Volte sempre que quiser, a casa é sua, tá? Uma gratidão enorme. Pessoal, vamos ajudar, vamos colaborar. O livro é sensacional, tem muita história, muitas fotos, vários registros. E eu tenho certeza, não compre só um, né? Não doe só um, doe vários, dê presente para os seus amigos, igual eu ganhei do Gustavo de aniversário. Eu também vou comprar alguns para doar para algumas pessoas que vão se inspirar na sua história. Valeu? Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Igor Carlanzans na técnica. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Gustavo. E até a próxima. Tchau. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores. Autoescola Ideal Suzano são 27 anos de comprometimento e respeito. A 2R Ar-Condicionado para a sua empresa ou para a sua casa, ar-condicionado é com a 2R. LA Studio, você que é fabricante de roupas e quer ter estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças de campanha nas diversas mídias, suportes e acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br. E agora, experimente as nossas empanadas, assadas, feitas com ingredientes frescos e selecionados, cuidadosamente para garantir uma experiência gastronômica única. Com uma massa crocante e o recheio suculento, nossas empanadas são perfeitas para qualquer hora do dia. Sinta o verdadeiro sabor da Argentina em cada pedaço e apaixone-se por nossas deliciosas empanadas assadas. Patagônia, espírito Patagônia aí, pessoal. Valeu, um abraço!